animado. É o clima do São João. É a ansiedade pelo jogo amanhã do Brasil. Vamos melhorar essa energia para ver se a gente colabora também. Boa noite, gente. Melhorou bastante. É uma alegria imensa estar aqui mais uma vez nessa instituição que muito carinhosamente nos recebe, uma instituição de amor, de trabalho, de acolhimento, que oferece para a gente muito mais do que lugares para sentar. Oferece os corações para a gente se aconchegar, os abraços para a gente se sentir acolhido. Então, é uma alegria imensa a gente estar aqui mais uma vez. Vou pedir licença a vocês para trazer 2 abraços. Posso? Vou trazer um abraço da instituição que eu faço parte, que é o Centro Espírita Amor e Caridade, que fica localizado no bairro de Sucupira, aqui bem pertinho de Algodão dos Guararapes. Basta atravessar o mapa inteiro que vocês chegam lá. É minha instituição mater. Atualmente a gente colabora na instituição dentro da gestão, na presidência. E aí já faz um tempo que eu estou lá e é sempre uma alegria a gente poder levar um pouquinho do nosso trabalho a outras instituições irmãs. E o segundo abraço é da Comissão Estadual do Espiritismo, que é uma das federativas do estado de Pernambuco. Para quem não é muito dentro do movimento espírita, geralmente os estados têm uma federativa, que nada mais é do que um órgão que vai trazer algumas orientações para as casas, vão auxiliar no estado de formação de trabalhadores, vão auxiliar nas atividades relacionadas à gestão, quando precisa, oferecer subsídios, né, de atualização dentro do âmbito estadual e nacional. E o estado de Pernambuco é um dos estados que tem 2 federativas. A Federação Espírita Pernambucana, né, que fica aqui no bairro do Espinheiro, ali próximo na João de Barros, né? E a gente tem a Comissão Estadual do Espiritismo, que fica aqui também bem pertinho, na Rua Iguatu 135, Campina do Barreto. E a gente já convida todos vocês a estarem conosco. A cada 2 meses a gente tem as reuniões de ADESA, que é onde a gente recebe as instituições, as casas, seja você presidente, seja você coordenador de curso, seja você participante da casa, quiser conhecer o nosso trabalho, vai ser muito bem-vindo. Inclusive, agora no final do mês, né, nós estaremos tendo também o nosso encontro de ADESAs que acontecem nos meses pares, 4 sábados dos meses pares. E eu fico muito feliz sempre quando eu falo do movimento espírita pernambucano, porque tem algumas casas, né, que tem adesão dupla, que é o caso da Amor e Caridade. Então, eu sempre digo, a gente faz o melhor dos 2 mundos. Nós temos a adesão tanto à federação quanto à comissão, uma alegria muito grande a gente poder estar trazendo, né, um pouquinho mais do movimento também para essa casa. Então, agora que os abraços, os beijos já foram dados, a gente vai começar a falar um pouquinho. E eu fiquei muito feliz quando me foi oportunizado falar sobre esse tema, porque todos os anos a Comissão Estadual de Espiritismo ela lança um tema anual. E ela sugere às casas espíritas trabalharem esse tema durante o ano nas suas atividades, seja no estudo, seja na palestra, seja nos trabalhos de orientação aos próprios voluntários. E esse ano de 2026, o tema da Comissão Estadual de Espiritismo, mais conhecida como CEE, é exatamente isso. Espiritismo iluminando consciências para um mundo melhor. E a gente vê logo de cara que é um tema que tem muito pano para a manga. Se a gente for começar a pensar sobre como o Espiritismo pode e deve nos iluminar, dá para fazer palestra o ano todo e não dá conta da gente encerrar esse tema. Mas eu gostaria de começar hoje conversando com vocês, trazendo algumas reflexões, alguns estímulos para a gente refletir. E o primeiro deles é como a Casa Espírita e o movimento espírita têm colaborado para auxiliar o Espiritismo a atingir esse objetivo. Muitas vezes a gente tem a certeza, a gente tem convicção que o Espiritismo ele é extremamente capaz de iluminar as nossas consciências e modificar o mundo, não é isso? Mas será que isso ocorre de forma realmente ativa? Na medida que a gente acha que o Espiritismo pode e deve colaborar? E é interessante porque nós, enquanto participantes da Casa Espírita, nós temos um papel fundamental. Porque a Casa Espírita, o Antônio de Pádua, o Amor e Caridade, o Deus é Luz, o Humberto de Campos, ele é formado fisicamente de paredes, mas o que compõe a Casa Espírita e o movimento espírita são pessoas.
somos nós, trabalhadores, voluntários, frequentadores, nós que participamos da casa espírita de qualquer forma. E o espiritismo, ele é praticado desde o portão para dentro e portão para fora. Mas em falando dentro da casa espírita, o espiritismo ele consegue iluminar desde a recepção, dentro da palestra, nos estudos, no auxílio através do passe, do atendimento fraterno, da parte mediúnica, da área de infância e juventude. Então o espiritismo ele tem uma possibilidade enorme de iluminar consciências. E quando a gente fala desse contexto de será que a casa espírita está conseguindo atingir esse objetivo? De iluminação, de orientação, de conscientização, de acolhimento. Será que a nossa casa espírita ela está apta a acolher todo mundo? As pessoas que têm deficiência auditiva, que têm deficiência visual, que têm deficiência física, as pessoas, por exemplo, que têm condições de diminuição de cognição, será que a gente consegue acolher todas essas pessoas? As pessoas, por exemplo, que muitas vezes chegam à casa espírita buscando consolo, e a gente sabe que chegam muitas vezes, né? Porque dentro da casa espírita, muitas vezes chegam pessoas pelo amor, mas a maioria ainda chega pela dor. E a gente pensa, a gente consegue acolher aquela pessoa com um gênero diferente, a pessoa com uma cor diferente, a que é tatuada, que tem um cabelo colorido, porque essa é a proposta do Cristo. Quando Cristo diz amar a todo mundo como eu os amei, ele estava falando de todo mundo de verdade. Quem tem o mesmo time de futebol e quem não tem. Quem tem a mesma visão política e quem não tem. Quem tem a mesma cor, a mesma orientação sexual e quem não tem. Quem tem as mesmas condições físicas, emocionais, financeiras, de compreensão e quem não tem. E esse é o papel fundamental da casa espírita para a condução do espiritismo, finalmente, a essa mudança de consciência para assim a gente mudar o mundo. E a gente vem com um segundo questionamento. Como as atividades da casa espírita conseguem provocar uma mudança real em todos nós? Porque, não sei se vocês sabem, mas é uma informação pertinente, não é melhor espírita aquele que vem a todas as palestras. Não se torna o melhor espírita aquele que participa de todos os estudos. Nem aquele que mais toma água fluidificada. Porque, segundo a codificação, reconhece-se o bom espírita pelo quê? Estou ouvindo chiados. Será que minha mediunidade auditiva finalmente resolveu aparecer? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelo desejo que tem, o esforço que faz de domar as suas más inclinações. E aí a gente vai fazer uma breve reflexão. Como é que está a nossa transformação moral? Será que vai ser suficiente eu decorar as 1018, 19 perguntas do Livro dos Espíritos? Os 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo? Ler todas as edições de Revista Espírita, porque são extremamente importantes para a gente conhecer? Todas as obras de André Luiz, de Emmanuel, as obras maravilhosas de Joana de Ângeles através de Divaldo, conhecer logicamente as outras obras, o Livro dos Médiuns, o Seu Inferno, a Gênese, o que é o Espiritismo, obras póstumas, e não colocar nada disso em prática? Será que eu vou ter uma verdadeira transformação moral? E como a gente pode finalmente sair transformado da casa espírita? Porque o Espiritismo ele traz para a gente uma abertura de consciência que transcende a matéria. É uma das poucas doutrinas que trazem para a gente a possibilidade não apenas da vida após a morte, mas da vida reencarnada após a morte. E tudo que a gente aprende numa existência, a gente leva para outra. Mesmo que a gente não execute nessa outra exatamente da mesma forma. E a doutrina espírita, através da casa espírita e das suas atividades, é exatamente o ponto inicial da nossa própria transformação. Como eu disse inicialmente, muitas pessoas chegam à casa espírita pelo amor, a maioria pela dor. E quantos de nós saímos transformados? Depois de um atendimento fraterno que nos acolhe,
que nos escuta. Depois que eu, enquanto jovem, gestante adolescente, chego na casa espírita com a ideação de abortar a criança, porque eu não tenho apoio em casa, e eu recebo não o julgamento das pessoas dizendo que eu vou para um umbral se eu abortar, mas o acolhimento, a esperança, a força, a resignação. Minha irmã, não desista. Não desista desse ciclo. Por mais difícil que seja, nós podemos lhe apoiar de alguma forma. Quando as pessoas chegam aqui, estamos vivendo um momento muito difícil. Estamos vivendo um paradoxo social. Ao mesmo tempo em que a gente tem uma corrida enorme do desenvolvimento das tecnologias, da inteligência artificial, do ChatGPT, do Google Gemini, a gente tem o afastamento das pessoas, a diminuição das relações de proximidade. Muitas vezes a gente não precisa nem ir para um lugar muito distante, basta a gente ir para um restaurante jantar. Vocês já perceberam como é que estão as relações nos restaurantes? Na minha época, e aí quando a gente começa a falar na minha época, porque a gente já passou dos 30, né? Mas na minha época, a gente chegava num restaurante, estava aquele barulho, todo mundo conversando, atualizando os papos, todo mundo em interação. Hoje em dia, as interações são através do... Eu já estava procurando o meu. Através do celular. Você vê, às vezes, as pessoas rindo, mas estão rindo para o celular. Às vezes, até conversa com a pessoa do lado, mas está mandando a mensagem. Hoje em dia, é tão raro a gente ter encontros reais, que quando isso acontece, às vezes a gente não sabe como lidar. Quantos de nós hoje, recebemos um abraço? Quantos de nós hoje, vou dificultar agora a pergunta, recebemos um abraço de uma pessoa que não mora com a gente? Dificultou, né? Eu recebi alguns, graças a Deus, porque eu também dou o abraço, porque senão às vezes a gente não recebe. A gente tem que ser, às vezes, o agente provocador do abraço, senão a gente não recebe. E sabemos que estamos aqui encarnados para a melhora das nossas condições morais, a nossa transformação, nossa iluminação, nossa evolução enquanto seres imortais, através da convivência, por mais difícil que seja. E a casa espírita é um ponto que traz isso tão profundamente arraigado, que surgiu uma área chamada área da família. Quem aqui conhece a área da família de dentro da casa espírita? Levanta a mão, só para eu ter ideia. 1, 2, 3, 4. 4. E um espírito desencarnado ali que levantou a mão. Muito obrigada, querido. Gente, a área da família, ela chega não como uma área nova, porque a família sempre existiu dentro da casa espírita, mas ela veio com um direcionamento, mostrando para a gente que todas as áreas, a mediunidade, a infância e juventude, a palestra, o estudo, todas elas estão imersas na área da família. Porque aquela pessoa que chega aqui com dificuldade, muitas vezes ela tem um problema em casa com a família. Aquela pessoa que chega para atendimento fraterno, às vezes tem dificuldade com a família, às vezes vem por causa da família. A criança que chega vendo vulto, com sintoma depressivo, achando que está enlouquecendo porque está vendo situações que não sabe lidar, tem que ter uma família por trás. E a família é a base do nosso crescimento espiritual e também da casa espírita. Nós temos a própria família da casa espírita. E a gente precisa ir aprofundando, principalmente esse novo ano inicial, como base de iluminação para a transformação do mundo. É interessante porque dentro do próprio processo de mudança das gerações, se a gente for observar, eu estou vendo que tem alguns baby boomers aqui, tem alguns geração X, tem eu também, que sou da geração Y, acho que não tem ninguém da geração Z aqui, e muito menos, né, da geração alfa e beta. Deve ter alguém que está assim, meu Deus, ela está falando o quê? São termos que a gente vai aprendendo dentro da sociedade, mostrando todas as gerações que vão passando. E as coisas vão modificando e a gente precisa acompanhar. Muitas pessoas chegavam à casa espírita buscando muitas vezes orientações relacionadas à mediunidade. Hoje em dia, a gente recebe, por exemplo, muitas mães sem saber como lidar com os filhos autistas. Que orientação a casa espírita vai dar para essa mãe? Que acolhimento para a família
E para esta criança, esse jovem, esse adolescente, ou até esse adulto que teve um diagnóstico tardio, como nós estamos recebendo eles e como nós vamos orientar? Será que a gente vai dizer que o autismo é um castigo de Deus para essa mãe que tem 5 filhos e só um veio autista? Será que Deus é tão ruim assim? Como é que a gente vai conseguir lidar, por exemplo, em pessoas que veem fisicamente o seu corpo feminino, mas não se veem psicologicamente, que desejam mudar o corpo, que fizeram a transição sexual e chegam à casa espírita buscando explicação, orientação, e a casa espírita traz isso de forma muito bela, mostrando que através das reencarnações nós temos em nós a possibilidade de vir como homem e como mulher, porque o espírito ele não tem sexo, mas muitas vezes as impressões das existências anteriores são deixadas em nós. E dentro desse mundo, onde a tecnologia é tão grande, onde eu estou aqui falando com vocês, mas tem gente que vai me assistir aqui depois pela telinha de onde estiver, bastando ter um celular e uma internet, nós temos também o aumento crescente, de forma exponencial, de pessoas com adoecimento psicossomáticos. Os consultórios estão cheios de pessoas com ansiedade, com depressão, transtorno bipolar, insônia, com tentativas de auto-suicídio. A gente trabalha há um tempo na área de infância e juventude, foi uma das áreas pelas quais eu comecei, e eu fiquei assim realmente muito preocupada com o aumento do número de crianças com 5 anos tirando a própria vida. 5 anos. 5 anos. Não sei vocês, mas eu com 5 anos provavelmente não pensava nisso. E a gente vê como as influências, elas são importantes. E se a gente for lembrar da época da gente, quem nos influenciava? Quem iluminava as nossas consciências na época dos anos 80, 70, não vou faltar muito não, né? 90, 2000. Jesus foi um dos maiores influenciadores. E ele só não alcançou mais gente porque não tinha internet, não tinha celular. Porque ele já conseguiu mudar o tempo. O tempo. Imagine se ele tivesse acesso às tecnologias que temos hoje. E atualmente, os influencers, principalmente para as nossas crianças e nossos jovens e para muitos dos nossos adultos, eles vêm revestidos de valores muito preocupantes, que não condizem com nós, que somos espíritas, que seremos reconhecidos pela transformação moral e por como a gente consegue ali domar as nossas más inclinações. Muitas vezes nós vemos pessoas que, apesar de estarem vendendo o rótulo da camisa, da maquiagem, do esmalte, da unha, da forma de viver, traz valores muito deturpados em relação à violência, em relação a como se deve tratar o outro. Então, toda essa influenciação denota um adoecimento do nosso planeta. E como é que a gente vai conseguir saber que a gente está conseguindo sair de um planeta adoecido para um planeta melhor? Visto que dentro da escala dos planetas, nós ainda estamos no segundo. Nós ainda estamos muito verdinhos. Saímos de um planeta mais selvagem, mais primitivo, estamos num plano de provas e expiações, caminhando para um planeta de regeneração que ainda está no meio. Não vai ter nem a supremacia do bem ainda. Vai começar a igualar. E dentro dessa mudança, a gente ainda tem uma escala enorme, lá trazida no Livro dos Espíritos, a partir da pergunta 100, mostrando toda a escala dos espíritos. E aqui habitam espíritos mais ou menos evoluídos, e nós estamos no meio deles. Mas como a gente vai conseguir perceber se nós estamos indo no caminho certo ou se a gente realmente chegou no caminho? Porque tem uma frase que diz que para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E ainda tem outra que diz que se a gente não sabe para onde vai, nenhum vento é favorável. Porque a gente não tem a consciência, a clareza de onde a gente quer chegar. E Kardec, lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 793, ele pergunta exatamente isso. Quais indícios se conhece uma civilização completa? 1857. A resposta dos espíritos é, no mínimo, preocupante. Eles começam dizendo:
ela será reconhecida pelo seu desenvolvimento moral. A gente já está muito distante. Já andamos muito, mas ainda falta bastante caminho. Tenhamos fé. E aí eles continuam, os espíritos. Credes que estáis muito adiantados porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções, porque morais e vestis melhor do que os selvagens. Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de se dizer civilizado, senão quando, de vossa sociedade, houverdes banido os vícios que desonram e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então, serei apenas povos esclarecidos que tinham percorrido a primeira fase da civilização. Estamos muito no começo. Temos muito caminho e a casa espírita é um fator iluminativo que serve para a gente ter o auxílio do caminho. É como se a gente fosse navegando num mar imenso, sem nenhuma vista. E a gente finalmente vê uma pontinha de terra. O Espiritismo está lá, esperando a gente. E a gente precisa remar para poder alcançar essa nova terra. Então, quando a gente começa a pensar que o mundo em que a gente está, apesar de muito evoluído em muitas coisas, ainda tem muito a caminhar, a gente começa a refletir também que essa mudança, ela não pode ser feita apenas no outro. Ela precisa começar da gente. Porque tem uma certa lição no Evangelho segundo o Espiritismo que diz que muitas vezes a gente olha um cisco no olho do outro, enquanto o nosso olho tem uma barra, uma trave enorme que impossibilita de nós próprios enxergarmos as nossas dificuldades. Porque a partir da percepção da nossa própria dificuldade é que a gente pode mudar alguma coisa, porque o que não é visto não pode ser mudado. Se eu não consigo ter a consciência de que eu ainda sou violenta, fofoqueira, intolerante, como é que eu vou me tornar amorosa, caridosa, tolerante, solidária, se eu acho que eu sou o alecrim dourado do campo e ainda não sou esse alecrim todo? Às vezes nós somos uma cocada de sal mais salgada do que a gente gostaria de admitir. E isso é bom, porque pelo menos agora a gente sabe os caminhos que a gente precisa percorrer. Muitas vezes na casa espírita, graças a Deus, isso não acontece. Mas fora da casa espírita, tem um fenômeno, né, muito interessante que as pessoas gostam de falar dos nossos defeitos. E às vezes a gente fica irritado. Ah, mas porque você é assim, você é assado. Que bom que a gente fique feliz. Gastou o quê? O tempo dele e economizou o tempo da gente de se enxergar. Porque às vezes a gente é realmente dessa forma. E o outro está apenas nos orientando do que a gente precisa mudar. E a gente precisa utilizar essa informação ao nosso favor. E quando Kardec pergunta lá no Livro dos Espíritos, também na pergunta 780, se o progresso moral acompanha sempre o intelectual, todo mundo já sabe essa resposta, né? Apesar dos dois caminharem juntos, um sempre acelera mais, como na corrida maluca, sempre tem algum que passa na frente muito mais rápido. Então nós vemos isso de forma muito clara. A tecnologia é extremamente avançada. Hoje em dia tem gente que escreve livros, escreve trabalho de conclusão de curso no ChatGPT, né? Na minha época, era noites mal dormidas, traduzindo artigos em várias línguas para a gente poder ver se passava na faculdade. Quantas tecnologias a gente tem, e não somente na internet, para a descoberta de doenças como câncer, para a cura de outras doenças, a própria vacina que a gente passou um período agora, recente, de muitas dificuldades. E a gente teve o desenvolvimento não apenas de uma, mas de várias vacinas em tempo recorde. Vejam se isso não é maravilhoso. A tecnologia é extremamente necessária e importante para o nosso próprio desenvolvimento. Mas o que a gente faz com ela? Será que a gente se deixa poluir por aquelas mensagenzinhas na internet? Estamos chegando agora num período muito delicado, que acontece geralmente a cada 2 anos, que é o período eleitoral. E nós, enquanto espíritas, precisamos ter muito discernimento, porque cada um tem o seu posicionamento político, mas como nós agimos enquanto cristãos, enquanto espíritas,
perante ataques, perante afrontas, ou perante a nossa própria resolução dentro do que a gente acredita. Então, precisamos exercer a mensagem da bem-aventurança trazida pelo Cristo no Sermão das Montanhas. Nós precisamos ser pacíficos e pacificadores. Mas nós precisamos trazer isso não como forma de indiferença, mas precisamos trazer uma pacificidade ativa, através principalmente do nosso comportamento. Tem uma frase que eu gosto muito em relação à criança, né? Que diz que a criança, ela não vai fazer o que você diz, ela vai fazer o que você faz. Então nós precisamos ser o espelho para todos os outros, mas não para que eles se espelhem diretamente como forma de imposição, mas sim para que eles tenham o guia no momento em que eles precisarem de uma orientação, de uma comparação. E aí a gente segue. Quando a gente fala da iluminação que o Espiritismo traz, a gente diferencia isso de uma forma muito clara, que não é uma imposição de ideias. Assim como Cristo, em momento nenhum, ele impôs a sua doutrina. Alguém viu alguma mensagem do Cristo que ele olhou assim e disse: se você não me seguir, você vai para o inferno? Não tinha, né? Pelo contrário, o Cristo é o único ser que pisou aqui na Terra, falamos até agora, que tinha a condição suprema de julgar, e ele não fez. Com a mulher adúltera, ele não fez. Com Pedro, ele não fez. Com Judas, ele não fez. E muitas vezes nós nos achamos portadores do bastão da justiça, que aqui no caso é cego, para poder julgar o outro, mais uma vez falando do cisco e da trave no olho. E quando a gente fala de impor e de iluminar, o Espiritismo traz essa iluminação de forma muito livre, de forma muito tranquila, mas também trazendo a nossa responsabilidade perante o nosso livre-arbítrio. No próprio Livro dos Espíritos, Kardec questiona se, assim como nós temos a liberdade de pensar, nós temos de agir. E a espiritualidade diz, claro que sim, senão seríamos máquinas. Então, o que nós estamos fazendo com a iluminação que estamos recebendo diariamente da doutrina espírita? Não sei vocês, mas sempre quando eu estou precisando de uma orientação, que eu abro o Evangelho, sempre cai aquela mensagem que eu estou precisando, mas que eu não queria ouvir. Sabe quando você está assim, naquele dia, cai o quê? A paciência. Eu falo, mas não é possível. Vai ter que ser a paciência. E o pior, não sei também se já aconteceu com vocês, mas eu passei um período fazendo Evangelho todos os dias. Gente, todos os dias caía a mesma mensagem. Eu fazia, não é possível. Mudei o livro, caía a mesma mensagem. Aí eu liguei para uma pessoa e disse assim, vamos fazer Evangelho comigo? Abre aí. Caiu a mesma mensagem. Eu disse, espera aí que eu vou abrir no PDF. Adivinha que foi caiu? Claro, né? Porque eu precisava ouvir naquele momento. Então, o próprio Cristo, em muitos momentos, ele traz a mesma mensagem com outras roupagens, a fim de que a gente finalmente enxergue, se ilumine, se deixe iluminar. No ano passado, a Comissão Estadual de Espiritismo trouxe como tema uma passagem da carta de Paulo aos Efésios. E ele fala exatamente sobre o desperta do que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te iluminará ou resplandecerá sobre ti. Mas às vezes a gente não consegue nem ser aquele espelhinho ali no canto. É um espelho tão empoeirado que a gente não consegue nem refletir. E a gente não tem coragem nem de passar o pano. Porque assim como a lua, que ela não tem a sua luz própria, mas ela reflete a luz do sol, assim somos nós. Muitas vezes nós ainda não temos a nossa iluminação, somos pequenos vagalumes. Mas a doutrina espírita, a mensagem do Cristo, vem nos iluminar para que assim a gente possa servir, às vezes para nós mesmos, de espelhos de reflexão. Então, ao longo do conhecimento que a gente tem acerca da doutrina espírita e da transformação moral que ela pode causar na gente, vem o processo da educação. Existe uma frase de Allan Kardec, que eu particularmente sou fã, que diz que a educação é a chave para o progresso. Mas não esse progresso que tende a tornar pessoas instruídas, intelectualizadas, mas sim a educação moral. E aí a doutrina espírita nos traz um compêndio de orientações. Não é como uma receita de bolo,
mas é uma boa orientação para quem está realmente querendo aproveitar essa existência. Porque depois que a gente descobriu a reencarnação, às vezes a gente se torna um pouco indiferente e acredita que na próxima a gente resolve. E às vezes a gente está passando por dificuldades porque a gente já está na próxima, a gente resolve 3 encarnações, né? E agora chegou nessa e não tem mais para onde. Mas tem uma história que o pessoal conta, que havia uma esposa que tinha sido muito dedicada ao marido dela, muito dedicada. E o esposo bebia, né, falava coisa, e ela ali, até a morte, até que a morte se separe, né? E aí ele faleceu, ela respirou, pouco tempo depois ela faleceu também. E ela chegou lá no plano espiritual, toda feliz, né? Pronto, me livrei, né? Aí, como é que tá? Não, a gente tá avaliando aqui sua condição espiritual e a gente tem uma boa notícia. A senhora vai reencarnar. Ela, graças a Deus. Mas me diga uma coisa, assim, só uma curiosidade. Eu vou casar? Vai? Ai, que coisa boa. E quem é meu marido? Eu fiz o último. Mas não é possível? Não é possível que eu tenha que passar por isso 2 vezes. Foi que eu joguei na cruz, hein? Eu aguentei. Eu tolerei esse homem de um jeito que você não tem ideia de como eu tive que aguentar essa criatura durante 45 anos. E aí o mentor espiritual, muito amoroso, disse, minha irmã, a gente sabe que a senhora tolerou, mas agora a senhora vai para amar. Porque faltou amor. E a gente precisa aproveitar essas oportunidades, porque o filho, o marido, as esposas não são todas ótimas. A sogra, ela vem para nos auxiliar no processo evolutivo. Graças a Deus, todas as sogras espíritas são maravilhosas, não é? Tá vendo? Então tá todo mundo concordando. As suas? Misericórdia, tem mais de um. Ele conseguiu ter mais de uma. Esse aí vai para nosso lado direto. Não tem nem parada no meio do caminho. Então o Espiritismo, ele é esse farol que vai nos orientar em tempos de transição, que é o tempo que a gente está vivenciando. E não achemos que a transição vai ser tranquila, que a gente vai dormir pentacampeão e vai acordar Elsa. Não vai ser assim. Vamos passar por embates, por dificuldades, por lesões, por afastamento, por cartões vermelhos e amarelos. Olha aí, eu toda na Copa do Mundo, né? Mas é isso que a gente vai passar. A gente vai ter muitas expulsões do campo, vão ter muitos árbitros que vão ser injustos conosco, que vão pedir para analisar o VAR. Não entendo, tá vendo isso? Mas a gente precisa entender que é o processo que nós estamos vivenciando e que isso é maravilhoso. A doutrina espírita, ela vem nos acompanhando desde as épocas mais remotas. Apesar de não ter ainda o espiritismo, muitas doutrinas pré-espíritas já nos traziam informações e elucidações extremamente importantes acerca da reencarnação, acerca da imortalidade da alma. E a gente precisa ter isso de uma forma muito consciente. E eu sempre gosto de dizer que uma verdade, quando ela é verdadeira de verdade, ela aparece em vários locais. E ao longo da história, a doutrina vem nos suplantando, vem nos orientando, vem nos conduzindo de forma a pegar na nossa mão. Muitas vezes a gente se acha tão em dificuldade, a gente acha que não tem condição de ser iluminado. Às vezes a gente olha assim, uma Helena Vidal, né, e fala assim, meu Deus, nunca serei como esse irmão, maravilhoso, vai me receber no nosso lar. Será? Não, ele vai, viu? Por favor. Mas às vezes a gente também tem condição de fazer isso. O Cristo, ele disse que todos nós somos a luz do mundo, sol da terra. Poderemos fazer tudo o que ele fez e mais ainda. Então ele traz a consolação. Tem uma das partes, uma das passagens do Cristo que eu acho belíssima, que é a passagem da mulher adúltera. Todo mundo conhece aquela mulher que ali sendo apedrejada, esperando, né, para ser apedrejada como era de costume, ainda é de costume, infelizmente, ela se depara com o Cristo, que é questionado e também tentado sobre como ele iria reagir àquela situação. E ele ficou numa saia justa, como a gente costuma dizer. Porque se ele fosse a favor da mulher, ele estaria indo contra a lei.
E se ele fosse a favor da lei, ele estaria indo de contra tudo o que ele já tinha dito. E o Cristo simplesmente silencia, abaixa, continua a escrever, né, na areia, levanta e diz: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, e volta a escrever no chão. Dizem que os mais velhos saíram primeiro. Acho que é porque tinham pegado mais, né? Não sei. Porque quanto mais a gente evolui, mais a gente faz coisa boa e coisa ruim também. E aí depois os outros foram saindo até que ficou somente o Cristo e a mulher. E ali naquele momento ele olha para a mulher e diz: onde é que estão aqueles que te condenavam? Ela diz: não sei, Senhor, todos se foram. E ela, esperando a condenação do Cristo, veio o ato mais sublime daquele homem. Perante uma mulher que, diferente de nós, mulheres, hoje em dia, não tinha muita situação positiva para ela, né? Hoje em dia a gente ainda vê muitas mulheres lutando por coisas mínimas e básicas do outro lado, né, do planeta, e não está muito diferente, não. Mas naquela época era mais unânime ainda. Então aquela mulher que não tinha direito, não tinha voz, não tinha vez, recebeu do Cristo a maior passagem de direito que ela poderia receber. E o Cristo diz: eles que te condenavam foram embora. Eu também não te condeno. Agora, 2 pontos, abre aspas, caixa alta. Vá e não pegue mais não. Se ele fosse nordestino, ia ser, né? Minha filha, pelo amor de Deus, não pegue mais não. Erre mais não, pelo amor de Deus, senão vou ter que viver de novo. Então, nós todos os dias recebemos essa frase do Cristo. Toda vez que a gente faz alguma coisa e põe a mão na consciência, poxa, não era mais para eu ter feito isso. Aí o Cristo olha para a gente e faz assim: tá bom, vá, não pegue mais não. Graças a Deus somos espíritas e no outro dia a gente faz o quê? Erra de novo, que é para ter mais oportunidade de correção, não é verdade? E aí, o Espiritismo, ele traz para a gente essa consciência. Inclusive, na pergunta 919, tem uma mensagem, 919A, mais especificamente, a mensagem de São Agostinho, que traz para a gente uma forma de a gente conseguir lidar melhor com essas dificuldades, trazendo a autorreflexão dos nossos momentos. E ele diz: na minha época em que eu vivia entre vós, toda noite, ao deitar na minha cama para dormir, eu me recolhia ao silêncio e analisava o que é que eu tinha feito durante o meu dia. E muitas vezes a gente tem possibilidades enormes de correção e possibilidades de ajustes com as pessoas que vieram para a gente poder realmente fazer as fases. Então, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, Sede Perfeitos, item 3, peguei vocês, qual é? Qual o dia do estudo do Evangelho aqui? Terça-feira, todo mundo aqui para me responder assim, de pronto, na próxima vez que eu vier aqui. Eu vou fazer a mesma pergunta, que é para ninguém dizer assim: ela fez outra, eu não estudei. Qual é o item? Item 3, o homem de bem. São 3 páginas. 3. Se a gente fizer um parágrafo, a gente já vai para o nosso lado. É um compêndio, uma receita para que a gente possa evoluir, nos mostrando o poder da fé, da oração, da caridade, da benevolência, do auxílio ao próximo, da tolerância, da solidariedade, nos nossos pequenos passos diários. A gente não precisa, para a gente realmente se iluminar consciencialmente, mudar o mundo. Não precisamos descobrir, redescobrir a roda. A gente só precisa dar bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo, inclusive para o porteiro. A gente só precisa deixar a pessoa que está mais apressada passar na frente, porque a gente não sabe o que ela está passando. A gente vê isso no trânsito, né? O trânsito de Recife, lugar para treinar paciência. Uma fila enorme, vem uma criatura não sei de onde, se emburaca na sua frente. Meu Deus do céu. Aí o de trás já começa a buzinar e você faz o quê? Faz uma prece, né? Porque geralmente isso é 6h30 da manhã, você indo para o trabalho. E aí a gente já começa o quê? O nosso processo de iluminação antes das 8 da manhã. Veja que maravilha. Mas isso é para quem tem carro. Porque para quem andou muito tempo de ônibus, feito eu, pegando barro, macaxeira, vaza, para ir para a Federal 5 anos, é complicado. Daquele jeito, apertadinho, que se você levantasse o pé, ia ter que ter bom equilíbrio, porque não tinha para onde cair, ninguém segurava a bolsa.
E se você tivesse de bolsa, a bolsa ia levada toda vez que alguém passava. E alguém pisava lindamente no seu pé com uma bola de chuva, você virava e dizia que Deus te abençoe, vá na paz, irmão. Porque nós já estamos entendendo o processo evolutivo. Então, além de toda essa conscientização, o Espiritismo nos fala sobre a fé que a gente precisa ter no futuro, mas também a fé que a gente precisa ter em nós. No livro Céu e Inferno, para quem não leu, ele é maravilhoso. Ele é dividido em duas partes. Na primeira parte, Kardec ele fala sobre o céu, o inferno, anjos, demônios e todas as teorias que existiam acerca dessa questão da vida após a morte, né? Da vida futura. Inclusive tem um manual lá, né? Da vida futura com alguns itens que vocês precisam estudar. Na segunda parte, tem psicografias de alguns espíritos que desencarnaram e vieram dizer como é que estavam depois que eles desencarnaram. E tem um item lá que fala sobre os espíritos endurecidos, que é o caso de Angélica, que é considerado nulidade sobre a Terra. Ela se encaixaria mais ou menos nos espíritos neutros, na classificação dos espíritos. E o resumo da vida de Angélica é que ela viveu, morreu e não fez absolutamente nada. Sabe aquela pessoa que no popular a gente diz assim, nem flui nem contribui? Não fez nada. Quando ela desencarnou, foi feito, né? Ela foi espontaneamente lá apresentar a sua psicografia para os médicos que estavam fazendo ali o trabalho. E ela começou a falar que ela estava em sofrimento. Mas não é porque ela estava sentindo alguma dor, era porque ela sentia um vazio existencial. E aí, buscando informações acerca dela, inclusive o guia do médium, veio trazer algumas informações porque ele questionou se isso não seria por causa da existência anterior, que também foi nula, que ela viveu somente para ela. E aí, dentro desse contexto, o médium traz ela, né, a possibilidade do vai no PEX mais, do vamos fazer alguma coisa para mudar, e diz assim, olha, você pode, se você quiser, mesmo desencarnada, ajudar o seu próprio processo evolutivo. Ela fez como? Vamos ajudar os irmãos que estão em sofrimento através de orações? Aí ela disse assim, quero não. Bem o típico, né? Ela fez, quero não. Aí por quê? Porque eu não sei orar. Eu fiz, isso é fácil? Eu lhe ensino. Eu falei, mas eu não quero não, porque dá trabalho. E muitas vezes nós vivenciamos no nosso próprio processo evolutivo esse tipo de apatia espiritual que faz com que a gente congele no tempo. No próprio livro dos Espíritos, quando fala sobre lei do progresso, Kardec pergunta se a humanidade ela pode simplesmente atrapalhar o processo de evolução, fazendo com que o processo ele não aconteça. A espiritualidade diz que a lei de progresso ela vai acontecer, a gente queira ou a gente não queira, mas a gente pode atrapalhar. E a gente estaciona nesse processo. E o Espiritismo mostra pra gente que Deus ele é infinitamente justo e bom. Mas, para tudo existe um limite. Quanto tempo a gente vai esperar apenas pela reencarnação? Vamos começar agora. As dificuldades que a gente tem de perdoar, de aceitar o próximo, de lidar com as diferenças. Às vezes a gente não consegue, por exemplo, pedir perdão e falar com aquela pessoa de pronto porque dói, porque machuca. Então começa com oração. Senhor, dá-me paciência. Porque se o Senhor me der força, eu não sei o que eu faço. Depois a gente evolui. Senhor, hoje eu já não desejei mal, muito mal. Só quero que ela caia. Depois a gente progride, Senhor, perdoa porque ela não sabe o que faz. E nem eu. E a gente vai evoluindo nos processos. O Espiritismo, além disso, traz uma fé inabalável que faz a gente enfrentar as dificuldades da vida não com uma indiferença passiva, mas com uma consciência. Porque não tem como ninguém dizer, a não ser que a pessoa esteja alterada, que as coisas estão acontecendo de mim e ela está de boa. A gente sofre, a gente se dificulta, a gente passa por paixões avassaladoras que nos desestabilizam. Mas ele traz essa fé para a gente.
traz as consolações para a gente lidar com as dificuldades que muitas vezes vêm de um passado que a gente precisa resgatar porque a gente mesmo pediu. Nos fala sobre a vida futura, nos mostra que a morte não é o fim. Muitas vezes as pessoas chegam à casa espírita em busca de cartas consoladoras, querendo saber se a pessoa que está do outro lado, ela está bem, ela está mal, ela foi para o nosso lar, ela foi para o umbral, como se nosso lar não fosse um umbral, mas tudo bem. Mas além disso, a gente precisa se perguntar o que nós que ficamos podemos fazer para que na vida futura, quando a gente desencarnar, a gente não deixe pessoas sofrendo tanto, como muitas vezes nós sofremos. E aí, para a gente concluir, que a gente já está chegando no final, no livro A Gênese, nos mostra no capítulo 18, falando sobre a geração nova, que há muito tempo, muitos espíritos vêm reencarnando na Terra para nos auxiliar nesse processo iluminativo. E o que é mais bonito é que nem todos eles são espíritas. É interessante a gente ver como a linguagem das próprias doutrinas estão se afinizando. E não é de agora. Há um tempo atrás, eu fui num culto evangélico, e quando eu cheguei lá, eu vou para todo canto, né? Quando eu cheguei lá, eu estava assim, meio... De repente, eu ouvi porque o espírito... Aí eu, opa. O livre-arbítrio, eu, opa. Estamos finalmente chegando no capítulo 19 da Gênese, quando Kardec nos traz que o espiritismo, ele não é necessariamente, não é, a religião que vai definir o futuro, mas ele traz o seu conceito para a igualdade das religiões. Porque a religião, ela não precisa estar acima ou abaixo, ela precisa cumprir o seu papel. Que é o quê? Acolher, é amar, é respeitar, é nos ligar, é nos sustentar, é nos dar a fé quando a gente precisa, é nos dar o apoio quando a gente precisa, é ser o chão quando a gente perde ele. Esse é o papel da religião. Não é para julgar, não é para queimar tempos, não é para dizer que é melhor ou pior. Até porque o Cristo não deixou religião nenhuma. A religião foi feita pelos homens. E por coincidência ou não, eles são imperfeitos. Nós somos imperfeitos. Então a doutrina espírita traz para a gente a possibilidade da gente aprender e desenvolver a empatia, o perdão, a tolerância, a justiça, trocar o orgulho pela caridade, trocar toda a vaidade, a prepotência, por benevolência, pelo olhar sincero ao próximo. Na parte de evangelização infantil-juvenil, a gente fala muito sobre 3 aspectos: o olhar, a fala e o ouvir sensíveis. Essa é a proposta da casa espírita. Olhar, ouvir e falar sem julgamentos, assim como Cristo fazia com todos nós. Então, para que a gente possa realmente trazer essa iluminação do Espiritismo para a nossa vida, comecemos hoje. Comecemos agora. Vamos começar agora? Tem gente que já está abrindo a boca. Antes de você terminar de abrir a boca, olha para a pessoa que está do teu lado. É para olhar mesmo. Sem piscar. Teve gente que já começou a rir. Então já é um bom sinal. Vocês percebem como até rapidamente a gente olha assim, né? Pronto, olhou. A gente precisa enxergar o outro. Como é que eu me proponho a ser o sal da terra e a luz do mundo se eu não consigo nem olhar no joinha do outro, minha gente? Tem que olhar. Tem que perceber quando o outro precisa, às vezes, não ouvir, ele precisa só falar. Quem tem aquela pessoa, porque todo mundo tem aquela pessoa que não precisa falar. A gente só olha e ela nos entende e ela nos responde. É isso que a gente precisa ser para o outro. É isso que a gente precisa ser para a gente. E para a gente encerrar, trabalhando aqui na Casa Espírita e levando essa iluminação para fora, possamos iluminar através da nossa família, acolhendo os nossos filhos que estão trocando presença por celular, tablet, internet, influência que não tem valor moral nenhum, acolhendo nossos idosos, que muitas vezes por ficarem velhos nem são mais atentos, recebem mais atenção da cuidadora, da enfermeira, do fisioterapeuta, do médico, do que da própria família. Eu digo isso porque eu trabalho nessa área e eu vejo de forma muito triste isso acontecer, e claro que eu falo, né? Porque não tem como não falar, que a gente possa acolher nossos companheiros, nossas companheiras, nossos animais, que possamos fazer pela ecologia. Afinal, a gente vai querer reencarnar no planeta Terra, né?
Como a gente vai reencarnar se o planeta não existir por falta de materialidade preservada? Que a gente possa ser bom a partir de agora. Sejamos bons maridos, bons filhos, boas esposas. Que nós sejamos bons colegas de trabalho, bons professores, bons chefes, bons motoristas, porque está difícil. Principalmente se você andar de moto, por favor, se alguém andar de moto, tenha piedade. A gente tem muita dificuldade com os ciclistas e com os motociclistas. A gente precisa ser mais do que mostrar ter. E, para a gente encerrar, que a Casa Espírita seja um ponto de luz para acolher nós, enquanto pessoas, nós, enquanto família. Através da palestra, através dos estudos, que são extremamente importantes, através de todas as atividades, campanha do quilo, atendimento fraterno, sopão, ação e promoção social, atendimento com as gestantes, infância e juventude. Essa é uma das áreas mais importantes. Vou fazer um grifo meu, é a mais importante da Casa Espírita. Porque se a gente não plantar, não vai brotar. E eu nunca vi ninguém plantar uma árvore inteira e ela nascer. A gente precisa plantar da semente. Mesmo quando a gente compra enxertada, ela precisa vir de algum lugar. Então a gente precisa trabalhar as nossas crianças e os nossos jovens para que a gente possa não ter espíritas, mas ter bons homens e mulheres. Homens e mulheres de bem. Para a gente encerrar finalmente, espíritas amai-vos, espíritas instruí-vos. Eis os dois ensinamentos trazidos por Kardec para que nós possamos coroar a nossa iluminação através da doutrina espírita, que é uma doutrina de amor, que é uma doutrina de acolhimento, que é uma doutrina de não julgamento, e que ela é o cristianismo redivivo, que faz com que nós, seres individuais, nos unamos enquanto coletividade em busca de um mundo melhor. Que Deus abençoe todos vocês, que vocês possam retornar para casa na santa e divina paz de Deus. Essa seja.